Oi, eu sou a Milena Faria Pintor e bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na internet. Caso você tenha caído nesse vídeo por acaso, hoje eu vou ler o segundo capítulo de Brado Mudo, o meu romance histórico lésbico. Caso você tenha perdido o primeiro, é só entrar na playlist. E caso não esteja familiarizado com esse meu novo projeto, eu sugiro que assista o vídeo no card, onde eu explico a sinopse do meu romance. Vila de Itaruçu, Capitania de Pernambuco, Colônia do Reino Português. Capítulo 2. Certamente já era noite. Quarto escuro. Eu não sabia quanto tempo havia dormido. Desfiz-me dos lençóis e caminhei em direção à janela ao lado da cama. Abri as cortinas esvoaçantes. De onde havia vindo aquela seda? Tentei empurrar a madeira pesada com dificuldade. Cerrei os olhos tentando enxergar algo, mas não podia ver nada além dos pequenos pontos luminosos entre as árvores densas. Eu sentiria mais falta de Coimbra do que pudera deduzir a caminho. Não bati porque pensei que estivesse dormindo. Vim acordá-la para o jantar. Nana se explicou quando se deu conta de que me assustara ao adentrar o quarto. Ela havia sido contratada quando eu ainda era uma criança de colo. Não lembrava-me de nenhum momento em que ela não estivesse presente. Não se tratava apenas de minha babá ou preceptora, como meu pai dizia. Porque idade para receber tais cuidados eu não tinha anos. Nana era minha mãe. Considerando que pudesse se encaixar também na posição de uma tia mais velha, quem sabe, dado que fora ela também quem cuidara de minha mãe quando criança. Não havia ninguém mais qualificado para auxiliar em minha criação e eu jamais aceitei a ideia de desfazer-me dela. Pensar em Nana como uma empregada era inconcebível. Nutria por ela um afeto do qual eu desconhecia as verdadeiras dimensões, até chegar em Itaruçu. Ainda estou enjoada, ela acrescentou analisando o quarto com um olhar crítico, insatisfeita certamente. Nada a satisfazia. Peça aos empregados que lhe façam um chá de alguma erva, opções não faltarão, Nana. Comentei, tomando assento para pentear-me. Ela aproximou-se tomando minha escova enquanto eu fitava-nos pelo espelho, prontificando-se a pentear-me de imediato, de pé atrás de mim, dizendo com voz de consolo: se adaptará, menina. Estar perto de seu pai não era o que desejava. Troquei as freiras e carolas por onças e canibais. Grande negócio. Ironizei sem conter o sorriso, ajeitando as mangas do vestido amarrotado pelo sono. Pense nesse lugar como seu patrimônio, aconselhou-me com uma expressão arguta, erguendo uma sobrancelha, como se pensasse que a ideia soaria compensadora. Bobagem. Os donatários tinham posse, não propriedade. E o que eu faria com terra, Nana? Em minhas mãos até as minhocas desse solo morreriam de fome. Eu disse com certo pesar, levantando-me e analisando os cabelos, enfim penteados e trançados. Não diga algo assim perto de Afonso. Advertiu-me, referindo-se a meu pai. Assenti, claro, guardando o sarcasmo inevitável. Saímos do quarto de braços dados. Aquela noite não gozava de nenhum entusiasmo. Aos poucos eu percebia o infausto de estar presa naquela mata até morrer. O que não me soava como um período longo, considerando que o ar enfadonho dali me consumaria rapidamente. Nos sentamos à mesa sob o olhar de João Miguel. Ele permanecia de pé ao lado da cadeira de meu pai, certamente esperando alguma ordem. A espera parecia perseguir a todos, enfadonha, insalubre. Sensações desagradáveis à tona. Meneou a cabeça quando nos viu, mas não obteve resposta de minha parte. Nana sorriu em sua direção, sutilmente. Sempre sorria para homens. Sala iluminada a lampiões, a enorme mesa de madeira posta, adornada por uma toalha trazida por Nana de Coimbra ainda aquela tarde. Observei com interesse as expressões dos presentes. Meu pai, concentrado na comida, levando o talher cheio à boca sem intervalos de tempo. Corri os olhos por Mia, abanando-se euforicamente com o leque colorido ao meu lado, bufando insatisfeita, enquanto uma moça servia a mim. Prendi os olhos por mais algum tempo em Mia. Como era bela! Toda vez que meus olhos encontravam os dela, eu tinha a mesma constatação. Como era bela minha prima! Houve um tempo em que desejei ser tão bela quanto ela.
Nana sempre disse-me que para as belas a vida era mais fácil. Uma inquietude invadiu-me, como se eu já não fosse inconformado o suficiente. Tentava decidir-me se devia ou não olhar. Havia visto dezenas de empregadas naquela casa, e metade delas estava ali em volta de nossa mesa, servindo-nos. Fechei o punho e corri os olhos sobre cada uma. As velas não iluminavam o bastante para fazer nítidas suas expressões, porém eram o suficiente para permitir que eu me pusesse a ponderar. Não encontrei olhos conhecidos. Não encontrei seus olhos. Como gosto de olhos. Mas ao contrário do que pensei a princípio, aquilo não trazia-me sossego. Caminhei em direção ao jantar, perguntando-me o que faria quando os visse novamente. Aqueles olhos. Pensei que não vê-la antes de dormir pudesse trazer-me algum sossego durante a noite, mas ali estava eu, desesperada. Em Coimbra eu não precisava abrir as cortinas e deixar a luz entrar pelas frestas desregulares da janela, ou esperar alguma madre bater à porta do dormitório para saber que havia amanhecido. Eu não estava em casa mais. Jamais estive em casa. Eu não fazia ideia do horário, mas os galos cantavam desesperadamente, como se suas curtas vidas dependessem de dar tudo de si naquele som irritante. Eu não sentia fome. Levantei-me aspirando o odor de terra e enfado. Esfreguei os olhos e permaneci alguns segundos os cobrindo com as mãos. Mas estavam diante da mesma imagem de antes quando os descobri. Aquilo era real, e eu teria que acostumar-me. Primeiro o convento fatídico e silencioso, e então aquele grande quarto escuro e solitário. O espelho. Eu passaria mais do meu tempo com ele do que qualquer outro ser vivente naquele lugar que pudesse ser classificado como pessoa. O que excluía os bichos apavorantes das lendas portuguesas e os escravos sem alma. Não o encarava por futilidade, como Narciso que encara a si mesmo com amor. Aliás, se houvesse algo que eu desejasse ardentemente por toda a minha vida antes de estar ali, tratava-se de conseguir ser fútil. A vida de quem é fútil é tão mais fácil. A existência se torna extremamente colorida quando as preocupações se reduzem aos atributos de beleza e conversações desprovidas de conteúdo. Não era o espelho, era o que ele poderia dar-me caso eu ousasse fitá-lo. Tratava-se de mim mesma. Sempre se tratou de mim, do pouco que havia de mim dentro daquele corpo que eu observava no espelho. Por muitas das manhãs que se seguiram, eu me levantei e fitei a pessoa pequena e pálida no espelho. Trancei a porção exagerada de cabelos longos e lisos que havia herdado de minha mãe, desejando superficialmente que fossem menos escuros, de modo a não fazer com que eu parecesse morta. Tirei os livros da mala, os organizei com calma sobre a pequena estante de madeira ao lado da penteadeira. Não tinha podido trazer todos, infelizmente. Havia deixado algumas de minhas roupas em Coimbra para liberar espaço e bagagem para poder trazê-los. Os mais importantes estavam ali. Eles não eram um acessório ou um artigo de entretenimento apenas. Eram uma extensão de mim, de quem eu era, quando eu sequer sabia quem era. Eram parte do que eu era. Fosse lá o que eu fosse, do que eu pensava ser, do que eu ainda era capaz de pensar. Os pedaços de quem fui ainda se faziam comigo, junto àqueles papéis envelhecidos. Mas havia tanto espaço a ser preenchido. E certamente seria. Surpreenderam-me com batidas na porta. Mia entrou pisando alto pelo quarto assim que eu o abri, tirando-me a sensação angustiante de ser uma das empregadas trazendo-me o café. E se fosse ela? Ainda não era o momento. Eu aguardaria por aqueles olhos por mais alguns instantes. Não muitos. Mas poucos ainda me pareceram o fim de toda uma vida. Franzi a testa, gruindo com voz de quem segurava o choro, como sempre. Estou sendo devorada por mosquitos, Normadin. Minha pele está completamente marcada. Os empregados negros não enfrentam tal problema. Não tem marcas vermelhas na pele. Debochei, sentindo a cabeça girar por causa de seu perfume tão forte e tão doce, cheirava a canela. Todos os donatários fazem isso. Ela acrescentou no tom de lamento, como que pretendesse compensar as próprias concepções, fazendo-se acreditar que pudesse sentir alguma empatia pelos pobres escravos. Talvez ela fosse capaz, já eu não tinha tanta certeza. Todos têm escravos.
São todos os negros. Que sorte tanto eles quanto os nativos selvagens de pele vermelha não têm. Por não precisarem se preocupar com marcas na pele. Já pensou nisso, Normadinho? Suspirei. Não são apenas escravos do donatário, minha querida. Pertencem igualmente a mim. Comecei lançando um olhar estranho pela janela. Todos já estavam acordados. Eu podia ver os empregados desempenhando suas funções sob o sol da manhã. Mia passava um lenço pela pele, limpando o suor. Como suávamos naquele inferno. Eu poderia ser como uma delas. Uma das mulheres pelo lado de fora, estar trabalhando como elas, vestida como elas. Isso se eu tivesse sua cor. Isso se eu não tivesse alma. Pessoas sem alma são capazes de sentir todo esse vazio. O vazio é algo a ser notado ou a ausência de algo? Pessoas sem alma amam. Se tivesse suas origens, quem determinaria onde eu estaria naquele exato momento? Deus ou os homens? Quem era o responsável por encaminhar cada um a sua respectiva vida e seu papel na ordem natural em que as coisas funcionavam? Eu me faria essas perguntas por outras manhãs, inserida em outras situações, até compreender que nada, absolutamente nada, pertencia a uma ordem natural de Itaruçu. Aquele lugar era mágico. Magia nem sempre é bom. Aquele lugar era um inferno. Eu poderia estar morta e ter sido enviada para lá por Deus ou o diabo. Conheceremos a vila. Há algo além de capim por aqui, estou certa disso. Ela disse com desprezo, contudo não havia muito para se ver. Itaruçu era em grande parte capim. Porém não inferi tal fato lastimável naquela manhã, pois nem cheguei a sair do adro da casa. Isso é repugnante. Não temos que assistir tamanha vulgaridade, Mia disse indignada, referindo-se à cena infame que se produzia no átrio. Escravas carregavam lenha à nossa volta, feno, ferramentas. Haviam dezenas de homens naquele lugar, com os pés enfiados em terra, formando um carpete extenso cobrindo os brotos de grama que importunavam em nascer. Seu suor infecto poluía a atmosfera com um fedor crítico. Não encontrei muitas mulheres entre eles. Deduzi que as escravas fossem encarregadas do serviço da casa. Então eu a veria novamente, na casa. De repente, qualquer resquício de desejo de sair da casa esvaiu-se. Não podendo imaginar que meu pai a submetia a outros trabalhos moralmente mais árduos. Fiquei atordoada com o fato dele não evitar situações como aquela a qual lamentavelmente assistimos. João Miguel segurava uma das escravas pelo braço, imprensando-a contra os tijolos do alto muro que envolvia a propriedade, beijando rudemente seu pescoço enquanto, sem sucesso, ela tentava desvencilhar-se. Entreguei o guarda-sol a Mia e ergui a barra do vestido, avançando em sua direção. Não seja impulsiva, Normadinho. Mia advertia, seguindo-me, porém assumindo um tom divertido, como se desejasse que eu não ouvisse e perseguisse aquele desatino, que muito lhe parecia divertir. O que está havendo aqui? Indaguei em tom de voz mais alto do que seria necessário para ser ouvida. João Miguel olhou em minha direção com uma expressão assustada, olhos arregalados. Quando percebeu que se tratava de mim, a filha do donatário a interrompê-lo, soltou a moça de imediato. Deseja algo, senhorita? Estou às ordens, perguntou-me. Desejo que volte ao seu trabalho. Minha resposta foi seca. Ele assentiu, pedindo licença em seguida. Saiu passando por mim de cabeça baixa, evidentemente constrangido, não cheirando diferente dos outros à nossa volta. Era um porco imundo. Não demorei a me dar conta que sua alma fedia ainda mais que seu corpo. Desfiz-me da expressão aborrecida que aquilo forçou-me a assumir. Quando virei-me para a moça encostada no muro, abotoando a blusa com mãos trêmulas, abaixando para recolher botões que foram lançados ao chão, com a forma intensa que João Miguel tentara despê-la. Apesar de chocada com a libélula desatinada de João Miguel, eu reconheci aqueles olhos. Volte para casa e concentre-se em seus afazeres. Mia ordenou, assumindo um tom impaciente, como se considerasse a escrava culpada por parte de todo aquele desagrado. A moça correu para dentro da casa, trocando os passos e tropeçando nos próprios pés, deixando-me lá, parada. A indignação cedeu lugar para algo que eu não podia compreender no momento. Porém, em poucos instantes, aquilo tomou-me por inteira. Essa exibição de falta de pudor a empaleceu, querida, Mia disse-me, pegando-me pela mão.
Creio que diante de nossa repreensão eles não farão suas intimidades sobre nossos olhos novamente. Que selvagens! Ela não parecia estar de acordo com nada daquilo, Mia. Respondi, apesar de pensar que parecesse evidente. Mia revirou os olhos, devolvendo-me o guarda-sol, abanando-se com um leque. Aquele era ainda mais colorido do que o que havia usando na noite anterior. Sempre extravagante, na aparência e nos comentários. Ele não tomaria tal liberdade se ela não se desse ao desfrute no armadinho. Ela continuou num tom malicioso, lançando-me olhares maldosos, tendo a certeza que havia insinuado o desejado. Retomamos a caminhada rumo à vila, enquanto ela expunha suas impressões do ocorrido. Eu a ouvia superficialmente, fingindo estar presente, fitando o chão empoeirado pelo qual passávamos, sentindo a face arder pelo sol. Parei depois de decidir voltar para dentro. Definitivamente eu não me encontrava em meu estado normal. Quem era aquele ser? E por que tinha esse efeito sobre mim? Eu estaria prestes a descobrir.